Portanto, muito bem, estamos de regresso para aquela que é a segunda e última parte do nosso debate de hoje. Recordo que o tema é o orçamento municipal. Estava a usar da palavra Amadeu Magalhães e, como prometido é devido, cá estamos de regresso, Amadeu, tínhamos já elencado aqui algumas áreas, digamos assim, alguns valores atribuídos neste, ou designados neste orçamento. Tínhamos falado de cineteatro, das termas também, do quartel da GNR, do novo viário, do eixo viário de Salto, e estávamos a falar agora de uma outra área também. Estava a falar não é? daqueles projetos para os quais, segundo aquilo que eu tenho conhecimento, ainda não há, salvo aquele que tinha falado, referido do Solado de Magalhães, que é um estudo prévio já feito pelo arquiteto Cisa Vieira, que eu acho que deve ser o arquiteto também, que deve tratar, se for essa a decisão, depois. Um estudo prévio é da posse da Fundação. Da Fundação Afonso Hermes. Pronto, e esse aí, pronto, poderá ser aproveitado do estudo prévio e depois, eventualmente, contratar-se o arquiteto Cisa Vieira para poder dar andamento a esse estudo prévio e fazer o projeto de execução. Mas a questão é só Magalhães, o que é que se pretende com aquilo também, não é? Temos lá um valor eu tinha aqui o valor de 1.660 euros, obviamente que é um valor meramente indicativo, porque não há aqui ainda nenhum estudo que sustente fundamente este valor. Portanto, temos aqui o Solado de Magalhães, mas também não se sabe muito bem o que é que se pretende com o Solado, com a recuperação do Solado de Magalhães. Depois também há aqui uma rubrica nova que foi aberta, salvo erro, para este orçamento, para o orçamento para as GOP do próximo ano, portanto, para 2015, que é a requalificação do mercado municipal. Tanto quanto é de conhecimento também, a requalificação é para quê? É só para, digamos, requalificar ou dar um uso diferente ao mercado. Temos depois também o parque de estacionamento, não é? Temos aqui uma verba de 1.500.000 euros. Aonde, não é? Aonde? Se há uma ideia onde poderá ser construído o parque de estacionamento. Se eventualmente também, já que se fala no parque de estacionamento, se não havia hipótese de também rentabilizar um parque privado que existe na zona do Arquinha, eventualmente através de uma colaboração com o Executivo, isso é uma questão também que se calhar poderá ser analisado, não sei se há alguma coisa, se não há. E a questão do multiusos, o multiusos, o movimento entende que será um projeto também, poderá ser um projeto âncora também para Amarante. O multiusos, obviamente que é um multiusos, não é um multiusos com todo o respeito que tenha, por exemplo, o multiusos que é em Vimioso, que é no fundo quase um pavilhão, não, tem que ser uma coisa que permita várias utilizações, desportivas, culturais, de encontros, conferências, uma coisa do tipo, por exemplo, daquela que é em Guimarães, que temos lá os melhores artistas portugueses, alguns do mundo, e que vêm a Guimarães e gostam daquele espaço. É um espaço. Mas quando vem ao norte, vem a Guimarães, basicamente. É Guimarães. E Guimarães ganha com isso também, porque vem muita gente a Guimarães ver concertos de vários cantores e outros artistas. Como, por exemplo, temos agora em Gondomar também um multiuso também interessante, da autoria Salvador Cisa Vieira também. Penso que Amarante terá a ganhar em fazer multiusos, eventualmente da concepção feito pelos projetos seja feito por um arquiteto também que seja uma conceituado, seja referência. E em Portugal há muitos, mas que tenha, digamos, uma multifuncionalidade, ou seja, que não seja só multiusos para fazer umas feiras de vez em quando. Que sejam multiusos na verdadeira acessão da palavra, que multiusos vem disso mesmo. Tenha várias valências. Mas estes projetos que eu falei ultimamente, com exceção do Solado de Magalhães, ainda temos aqui uma ideia. Obviamente, aquilo que disse há bocado Carlos Carvalho é meter aqui tudo. E depois vamos ver o que é que pode ser apoiado ou não. Sim, a ideia não me parece completamente... Mas são projetos para concretizar. Atenção, sim. Também não estamos a dizer que se meteu para aqui... São projetos para concretizar. Nos três próximos... Claro. Este timing também não é... próximos se vai fazer tudo isto. Claro. Não há que ter o timing também nos ajudou muito, não é? Se fizer parte deles, com certeza. Estes projetos, não é? Neste mandato e no próximo, ótimo. Esse Amarante aí. Já estamos a dar aqui, portanto, mais 4 anos aqui. O movimento já está a querer prolongar. A coligação ou outro executivo. Com certeza. Amadeu. E, portanto, agora, o meu receio, aquilo que eu estava a dizer há bocado, é que se realmente não andarmos da perna e não começarmos a tratar aqui dos projetos, dos estudos prévios, pelo menos, destas ideias, entre aspas,
podemos correr o risco de sermos ultrapassados por municípios que estão à espera que abram o período de candidaturas para que elas crescem em carteira. Claro. Portanto, é só Muito bem, fica então aqui o alerta, no fundo, não é? Dizer. Do movimento. Estamos a terminar, estamos nesta segunda parte, mas também já prestes a terminar o nosso programa de hoje, por isso pedia, não sei se tem alguma nota que queira fazer em resposta, digamos assim, ao que o Tenho, mas posso englobar tudo. E depois também umas notas finais. Porque está a adivinhar aí umas notas finais. Muito e, portanto, posso englobar tudo. De referir, por exemplo, quando nós dizemos, e o orçamento tem rúbricas assinaladas, como por exemplo, referiu bem a questão do parque de estacionamento, temos que mais à frente olhar e verificar que a rúbrica se divide em 2 anos. E, portanto, uma parte para este ano e uma parte para o ano seguinte. Ou seja, isto aqui pressupõe também a tal execução de projeto, definição do sítio. E este parque de estacionamento em específico terá uma grande importância também naquilo que é o centro da cidade de Amarante, a área da reabilitação urbana. E, portanto, as coisas cruzam-se. Aquilo que está em cima da mesa neste momento para Amarante são projetos desgarrados. Portanto, a área de reabilitação urbana tem influência em muito do investimento público a fazer. Desculpe, sim. A questão era se há já uma ideia onde é que poderá ficar situado. Claro que sim. Claro que sim, da mesma forma que há também uma ideia do que se pretende com o pavilhão multiusos e por isso mesmo o Presidente de Câmara já visitou mais do que um multiusos dentro do país e, portanto... É preciso dar também, digamos... Exatamente, há uma ideia do que se pretende fazer, tem vindo a ser feito um trabalho de planeamento, de definição, abrem-se as rúbricas e começa-se a preparar toda essa execução. Convém dizer também que estamos perante um orçamento e parece que por vezes as pessoas desvalorizam isto, mas quando falamos de 3 milhões de euros diretamente investidos nas freguesias, dos quais mais de 2 milhões são para pavimentações, nós temos que ter noção que estamos num concelho que tem praticamente 1000 quilómetros de estradas, que quer queiramos, quer não, precisam de ser reabilitadas, requalificadas, reparadas. Muitas vezes há grandes investimentos feitos em zonas com pouca população. E estou-vos a dizer, por exemplo, uma obra que nós temos aqui, que abarca praticamente toda a União de Freguesias de Bostelo, Carneiro, Carvalho de Rei, que tem a ver com a reabilitação daquela estrada municipal da 575. Estamos a falar numa obra que ultrapassa os 350 mil euros, ou andará nessa ordem. Podemos discutir, é uma obra que vai servir muita gente? Não. Aquelas freguesias não são das mais habitadas. É uma obra necessária? É, obviamente que é. Ao mesmo tempo, eu também entendo e tenho defendido isto, pronto, até pessoalmente, entendo que uma obra destas não é só uma obra de pavimentação ou estarmos a tratar um caminho. Estamos a fazer também uma obra de cariz social. Porque o investimento nas vias de comunicação, e a Amarante precisa de o fazer e vai ter que o fazer durante muitos anos, é preciso que as pessoas tenham essa noção, são investimentos com uma grande abrangência e uma grande importância a nível social e de grande impacto na vida das pessoas. E, portanto, este orçamento e estas obras que muitas vezes as juntas de freguesia indicam, fazem o levantamento e indicam, e o município as inscreve em orçamento e as executa, são de extrema importância. E isto também é grande obra. E isto também é estratégia. Portanto, quando dizemos que o orçamento não tem estratégia, não. O orçamento tem estratégia e uma delas é a coesão territorial, é a aposta em obras de proximidade com impacto direto na vida das pessoas. Isso está aqui vertido no orçamento. Depois temos também a questão de, e foi falado já por todos, de obras essenciais, como o eixo viário do Salto, mas há também o eixo viário de Vilamiã e o sistema viário de Vilamiã. E, portanto, uma obra que também se prevê e está em fase de estudo, de planeamento, de discussão. O Presidente já teve cá a oportunidade de falar sobre isso. Está em franco andamento e terá uma grande importância e terá um grande impacto naquela área do concelho. E, portanto, isso também está aqui no orçamento. É uma obra que está prevista já desde os célebres tempos do Francisco Assis. Portanto, já falamos aqui de 3 aspectos que são estratégicos. A coesão territorial, que passa muito por este tipo de obras que são necessárias ao concelho, que são necessárias para o desenvolvimento do concelho no seu espaço territorial. Obras que têm também impacto, quer queiramos, quer não, ou melhor, nós todos que vemos isso, mas muitas vezes fazemos conta que não será bem assim, porque estas obras têm impacto social grande. E depois, uma série de equipamentos que
a cidade de Amarante e o Concelho de Amarante precisa, como é o multiusos, como é a questão dos parques de estacionamento, e posso-vos... Esqueci de há bocado também da pavilhão desportivo de Vila Miá também, que é uma... Também é mais um assunto que está em cima da mesa e, portanto, Amarante, infelizmente, ainda precisa de muita coisa e essa muita coisa está vertida no orçamento. Portanto, isso é que é importante que nós consigamos realçar. Eu percebo que depois, por questões políticas, haja mais ou menos pressão, mais ou menos intenção e acaba por não se poder admitir que se está de acordo com o orçamento. Agora, um orçamento que é capaz de ir às juntas de freguesia e define estratégia, porque quando se diz que não há estratégia no orçamento, mas nós vemos um orçamento que faz obra de proximidade, obra que vai ter impacto social na vida das pessoas, obra que vai permitir promover Amarante. Quando estamos a pensar finalmente na questão do multiusos, na questão do eixo viário do Salto para avançar, na questão do sistema de viário de Vila Mié para avançar, quando finalmente temos o processo do quartel da GNR a avançar, porque durante um ano conseguiu-se falar com o atual governo, assumir-se o compromisso e as obras de demolição da antiga adega finalmente começaram e ele vai ser feito. Um investimento que a Câmara tem que fazer e que depois recebe do Estado Central. Portanto, há a obra que é feita para depois se receber. Estamos a falar em cerca de 1,5 milhão. Portanto, quando se diz que o orçamento não é claro ou não tem estratégia, não é verdade. Vocês E não também aceitam, passa e portanto. também é parte da estratégia estar a capacitar o município de se poder candidatar àquilo que o quadro comunitário vier a permitir. Portanto, para a nota final é mesmo isto que eu tenho a dizer. Estamos perante um orçamento realista, adaptado à exigência da nova lei, que é muita. A execução orçamental tem que ser muito rigorosa. Um orçamento de 30 milhões, portanto muito inferior àquilo que há uns anos acontecia. Temos também a necessidade de fazer as transferências, a obrigatoriedade de fazer as transferências para o Fundo de Solidariedade Municipal e, portanto, aquilo que nós hoje temos em cima da mesa é um orçamento que é, lá está, rigoroso, tem estratégia, pretende colocar Amarante ao nível que Amarante merece, mas acima de tudo que é abrangente, porque este orçamento chega a todos os amarantinos. E isso é uma nota marcante deste orçamento e desta nova atitude política que o Executivo tem vindo a assumir. O facto de existir uma proximidade e existir a capacidade de diálogo, mas diálogo falado e não diálogo mudo com as juntas de freguesia, significa que estamos, isso sim, a fazer política de proximidade e a chegarmos às pessoas. Porque quando se assume que se vai compor ou se vai arranjar, como já se arranjou, por exemplo, este ano, a ligação entre Vila Chã e Olo, pela parte de baixo, que há anos não saía do papel, este ano já ficou feito. E, portanto, tem impacto nas pessoas, está lá, está feito. Quando estamos a dizer que vamos pavimentar, são tantos, mas que se vai pavimentar ou qualificar... Aquele acesso que... Por exemplo, a questão do Parque Queimado, ou que se vai reabilitar a estrada municipal a 565 na União de Freguesias, como há pouco referi. Estamos também a dar passos para que essa zona do território possa beneficiar, que novas dinâmicas possam aí surgir. E, portanto, não se pode dizer que este orçamento tem estratégia. Tem estratégia. E a principal estratégia é potenciar Amarante, daquilo que Amarante precisa, mas, acima de tudo, olhar às pessoas e às populações. E deixar a tal abrangência. Muito bem, muito obrigada.